cumprimento também quem está no online. Se tiver alguma dúvida, pode passar aí para os nossos mediadores, né, que eles vão estar trazendo aí, a gente vai estar trabalhando. Todo mundo trouxe notebook? Ou todos estão com notebook? Ou pelo menos alguém do lado está com notebook? Se vocês quiserem, né, abrir aí, né, o chat no Note de vocês, porque aí a gente vai fazendo em conjunto, né, e vocês também vão aí fazendo os testes e validações. Se o ar estiver muito quente, né, se quiserem pedir, né, para o pessoal desligar lá. Tá? Vamos lá. Eu vou trazer só alguns tópicos. Eu não sei se o professor da segunda, da terça e da quarta falou sobre DFD, ou fez alguns testes sobre DFD. Vamos partir do princípio, né? Então, vocês já sabem o que é o documento de formalização de demanda. Ele é o start inicial para o nosso processo, né? E ele vale também, ele serve também, né, para que eu dê o primeiro comando lá no meu ETP. Então, eu preciso começar a formalização da minha demanda de forma correta, para que quando eu avance para o ETP, no primeiro tópico, descrição da necessidade da contratação, considerando o problema ser resolvido sob a perspectiva do interesse público, eu já esteja no caminho certo, né? E, claro, a gente sempre pensa em uma solução, né? Mas a ideia do legislador com relação ao ETP, desculpa, exato, a gente sempre pensa numa solução em específico, mas a ideia do legislador é que a gente vá, né, avançando, vá na construção do ETP no intuito de encontrar uma ou mais soluções. E aí comparar essas soluções para que a gente consiga resolver o problema no órgão da melhor forma. O que é tendencioso? Que a gente pense sempre naquelas mesmas soluções. A questão é que, às vezes, a solução vai ser aquela mesma. Por isso que tem muita gente que questiona, será que é realmente necessário o ETP em toda a contratação? E aí eu já vi meio que de tudo, aqueles que regulamentam para todas, aqueles que regulamentam para aquelas soluções que ainda não foram encontradas ou que não traz um bom resultado para a administração, né? Então, a ideia do ETP é essa. Então, vamos partir do princípio. Então, está aqui, documento de formalização de demanda, construído na área requisitante. Eu tenho que trazer uma justificativa da contratação, né, conforme a minha necessidade. Se for possível, um informe quantitativo. Eu tenho que trazer nele uma previsão estimada para essa contratação. Ah, mas quer dizer que lá no meu DFD eu preciso indicar quando que eu quero essa contratação? É que aí depende, quem utiliza o DFD para dar base para o plano de contratação anual, aí precisaria indicar. Agora, se eu não tenho, ou se eu já tenho um plano, então eu sigo o meu planejamento, ou conforme a fila de processo do setor de licitações. E aí, geralmente, eu encaminho para a autoridade competente para que ela valide, né, aquela contratação, para que ela autorize aquela contratação. E como que isso se dá, então, com a ferramenta de inteligência artificial? Né? Então, novamente, quem quiser pode, ou caso vocês queiram, né, vamos, por enquanto, fazendo em conjunto, vocês vão olhando aqui, vão auxiliando também, vão dando opiniões, né? Mas a ideia é que a gente comece a construir isso em conjunto. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a minha ferramenta, né? Vocês podem abrir a de vocês também, e caso vocês queiram ir acompanhando ali pela tela, né, vocês podem também. Como eu mencionei ontem, até agora de manhã eu estava dando uma olhada no Instagram, e tinha um professor falando lá, né, que não desperdice palavras, né, ou cumprimentos com a ferramenta, né, mas ela gosta de responder. Eu vou dar bom dia aqui, né, ela vai me responder. E ela já disse que eu sou o professor Felipe das licitações. Ó. Bom dia, professor Felipe das licitações, preparado para mais um dia de impacto e capacitação? Então, veja, eu já tenho uma história com ela. Né? Ela já sabe que eu trabalho com licitações, que eu sou professor, que eu trabalho com capacitação. Então, assim, ela já está incorporada com muitas coisas, muitas ferramentas que eu preciso. Já tem instrução normativa nela, ela já sabe que a base que eu utilizo é a 14133, né? Já tem regulamentos da União, tem ferramentas personalizadas aqui, mas isso aqui já é uma outra conversa com uma outra empresa que vende ferramenta, né? Enfim, vamos para a nossa prática. Vamos lá.
O que vocês querem resolver de demanda? Porque tem de monte lá, né? Tanto na prefeitura quanto na Câmara. Que problema que vocês querem resolver? Esses dias, nós estávamos aqui, mês passado, né, em julho, estava ali com esse mesmo curso, e o colega que estava ali na ponta, inclusive, ele é de... Não me recordo, mas ele é de uma cidade que tem alguns prédios históricos. Isso, ele não chegou ainda. Laranjeiras. É de uma cidade que tem alguns prédios ali que são históricos, né, a Câmara, inclusive, e eles precisavam buscar uma forma de restaurar aquela Câmara, mas que não perdesse a característica histórica. Então, a gente foi trabalhando ali nesse objeto deles, e, ao final, a gente saiu com uma solução para eles. Foi bem interessante. Depois, a gente pede o depoimento deles sobre. Né? Mas o que vocês querem trabalhar? Pessoal da prefeitura. Pode pensar na solução já, daí depois a gente vai transformando ela, não tem problema. Tem nada urgente lá, emergente? Tudo? Sugiram aí. Medicamento, material médico, alimentício, transporte escolar. Equipamento de TI. Os equipamentos, não software, né? Tá. Pode ser esse, então? Quer dar alguma opinião, colega de Palmital? Estou sofrendo um pouquinho com pneu, mas vamos no... Pneu? Vamos no pneu? Porque, assim, o TI, ele abre muitos leques. Então, a gente teria que trabalhar bastante para pensar nas soluções. O pneu, ele é pneu. Daí, depois, a gente faz alguns testes ali no TI também. Pode ser? Pode ser, pessoal do fundo? Tá. E vamos lá. Né? O professor mencionou que eu não posso pensar na solução. Né? Então, eu tenho que contextualizar. Vamos lá. Então, analisem o prompt, né? O tal do prompt, que todo mundo busca, o prompt perfeito. Né? Seguinte, hoje estou aqui na Uniflex com diversos servidores públicos e vamos trabalhar com práticas que vão desde o DFD até o mapa de risco. Apenas armazene essa informação e esteja preparado. Né? Professor, qual que é o prompt perfeito? O prompt perfeito é aquele que te entrega o melhor resultado. Tá? Vocês vão encontrar por aí professores, né, entregando uma lista de 10 prompts que vão alavancar sua carreira, sua vida, ou isso ou aquilo. Muito interessante, importante. Façam o teste e validem. O prompt perfeito é aquele que vai te auxiliar, né, e te entregar o melhor resultado. Né? Então, assim, eu consigo resultados bem interessantes seguindo essa linha. Então, eu contextualizo. Eu digo para ele quem eu sou, com quem que eu estou aqui e o que eu quero. Né? Então, assim, eu preparei ele, só que eu não quero que ele me responda ainda. Né? Eu estou dando comandos para que ele vá se preparando, né, configurando ali para as próximas atividades. Então, ele armazenou que eu estou aqui com diversos servidores públicos e já sabe que vamos, né, trabalhar com as práticas do DFD até o mapa de risco. Agora vamos ser direto.
me dando informações aí da frota. 18 ônibus. Foco para a educação superior. Vamos lá. Que contempla em torno de 18 veículos, ônibus. O que mais? Precisa ser bem preciso, só porque a gente consiga ter uma história aqui. Aqui, 30 carros. Para que geralmente esses carros são utilizados? Saúde, administração. Mais alguma informação? Acho que não. Já explico, pessoal. Então vamos lá. O que eu trouxe aqui? Contextualizei primeiro, né? Então eu disse qual é o meu cenário. A Prefeitura de Palmital, no Paraná, possui uma frota distinta que contempla em torno de 18 veículos ônibus que realizam transporte de alunos de toda a rede municipal, em torno de 30 veículos, vou colocar aqui de passeio, ele vai entender,
que são utilizados em trabalhos externos do município, como na saúde, administração e demais secretarias. Atualmente, é notável um desgaste nos pneus desses veículos em toda a frota e, portanto, é relevante a manutenção desses para dar continuidade nos trabalhos realizados por meio desses veículos. A partir dessas informações, preciso que construa a necessidade da contratação, né? Olha o comando aqui, ó. Então, contextualizei agora, eu vou dar o comando. Considerando os problemas que destaquei a serem resolvidos, destacando também o interesse público, ficou embolado aqui, peraí. Considerando os problemas que destaquei a serem resolvidos, destacando o interesse público, destacando e enfatizando o interesse público. Porém, não apresente soluções nesse momento, porque se eu não colocar isso, ele já vai falar que é necessário fazer a aquisição de pneus. A gente sabe que é necessário? A gente sabe. Tem outra solução? Eu poderia pensar, por exemplo, no recapeamento. É uma boa solução? Não é uma boa solução, a depender do tipo de pneu. Para a máquina é. Para veículo que está aí rodando, né, ônibus talvez seja, né? E aí a gente pode explorar as demais soluções que o mercado oferece, mas essa demanda geralmente ela vai ser suprida pela aquisição, né? Mas vamos lá, eu não quero soluções nesse momento. Eu quero formalizar a minha demanda. Eu quero uma boa escrita, mas sem apontar soluções. Então, ele já trouxe aqui para mim. Vamos lá validar. A Prefeitura de Palmital dispõe de uma frota significativa que atende diferentes demandas do município, composta por aproximadamente 18 ônibus destinados ao transporte de alunos da rede municipal de ensino e cerca de 30 veículos de passeio utilizados em serviços essenciais na área de saúde, administração e demais secretarias. No entanto, observa-se atualmente um desgaste acentuado nos pneus de grande parte da sua frota, comprometendo diretamente a segurança, a confiabilidade e a continuidade dos serviços públicos prestados à população. Essa situação coloca em risco não apenas o transporte de estudante, mas também o deslocamento de diversos servidores que dependem dos veículos municipais para o acesso a serviços de saúde administrativos e outros de relevância social. A necessidade de manutenção da frota, portanto, é premente e justifica-se pelo interesse público em assegurar a regularidade, a segurança e a eficiência da prestação dos serviços, evitando interrupções que possam prejudicar a coletividade. O que vocês acharam? Ficou bom? Poderia melhorar? Ficou básico. O que vocês queriam acrescentar aqui? Nós ainda não estamos falando, né, que isso aqui já vai encaminhar para o edital. Ele é apenas vamos pensar aqui que seria o primeiro tópico do meu ETP. Eu não tenho que trazer um texto aqui de 3 páginas, né, até porque o ETP ele vai ser extenso, né? Mas gostariam de acrescentar alguma informação? Gostariam que ele trouxesse um pouco mais ali, né, o interesse público? Vamos lá, vamos explorar um pouco mais. Vamos lá. Então, agora ele me trouxe aqui duas opções. Vamos só analisar aqui. Vamos pegar essa segunda aqui. O município de Palmital, localizado na região centro-oeste, possui significativa extensão territorial
e atende diariamente às demandas essenciais da população por meio de sua frota de veículos oficiais. Atualmente, o município dispõe de cerca de 18 ônibus destinados ao transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, garantindo acesso à educação a crianças e adolescentes residentes tanto na área urbana quanto na zona rural. Além disso, mantém aproximadamente 30 veículos de passeio em atividade, os quais desempenham papel estratégico na execução de serviços públicos voltados à saúde, à administração e demais secretarias municipais. A frota municipal, por atender a múltiplas áreas de interesse social, constitui ferramenta indispensável para a efetivação das políticas públicas e para a concretização dos direitos fundamentais, como o acesso à educação e à saúde. Entretanto, observa-se atualmente um desgaste acentuado nos pneus desses veículos, condição que compromete a segurança viária, aumenta o risco de acidentes e pode ocasionar a interrupção de serviços de extrema relevância. No transporte escolar, a ausência de condições adequadas nos pneus impacta diretamente na segurança dos alunos, podendo gerar atrasos, dificuldades no acesso à escola e até situações de risco à integridade física dos estudantes. Já no setor da saúde, veículos desgastados prejudicam a realização de atendimentos, deslocamentos de pacientes e transporte de equipes, comprometendo a garantia do direito constitucional à saúde. Nas demais secretarias, a indisponibilidade ou falha da frota interfere na eficiência administrativa e na execução das políticas públicas. Diante desse cenário, a necessidade de intervenção sobre a frota municipal se apresenta como medida de interesse público imediato, voltado a assegurar a continuidade, a eficiência e a segurança dos serviços prestados. A manutenção das condições adequadas dos veículos é fator determinante para que a Prefeitura possa cumprir seu papel e atender às demandas de coletividade, garantindo a efetividade das políticas públicas e a proteção dos cidadãos que dependem diariamente do transporte oferecido. Melhorou? Melhorou, né? Então, só pedi para que ele deixasse um pouco mais robusto e trabalhasse um pouco mais ali, né, o contexto daquela região, né, e as características ali do local, né, enfim. Né. Então, isso aqui, por enquanto, ele é só a base da minha formalização da demanda. Seria, basicamente, o meu DFD. É o pedido, é o que eu vou incorporar no pedido. Então, eu ainda não falo de pneus, só que fica claro, né, que eu preciso fazer a manutenção daqueles pneus. Compreenderam, pessoal? Então, é eu trabalhar no objeto, mas não indicar ainda, né, no intuito de construir, porque, na prática, eu vou construir lá no termo de referência. Está mais ou menos na linha do que o professor passou para vocês? Tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vamos copiar isso daqui, então? Vamos copiar para que a gente vá deixando mais ou menos na estrutura ali, por exemplo, do nosso ETP. Está quente, pessoal? O ar? Agora, nós vamos pegar o nosso estudo técnico preliminar. Mas não para passar aqui para vocês, até porque vocês já estudaram isso com o professor ali na segunda, na terça e na quarta, desculpa. Então, eu vou pegar só os tópicos. Para que a gente já vá trabalhando. Então, aqui, basicamente, eu já tenho a necessidade da contratação, né? Já ficou claro que precisa fazer a manutenção dos pneus. O interesse público ele já foi bem enfatizado ali, né? Os problemas que vão ocasionar na educação, na saúde, na administração, né? Então, eu tenho um problema e eu trabalhei o interesse público, né? Considerando esse problema que precisa ser resolvido. Então, basicamente, é aquilo que eu trouxe ali, né? Para o meu DFT. Então, eu vou trazer para cá. Demonstração da previsão no plano de contratação anual
eu não tenho por que utilizar ChatGPT aqui. É só fazer, né, a vinculação ao meu plano de contratação anual. Ou justificar, caso eu não tenha essa vinculação lá no plano, né, como o colega observou ontem ali, que o